Hoje, parecido propósito, o Jornal de Notícias traz esta notícia em manchete: criminalidade está mais violenta e organizada. O Observatório de Segurança destaca vaga de assaltos e roubos a orivesarias. Autoridades assinalam profissionalismo na preparação e execução das ações. As joias são roubadas em Portugal e têm sido vistas a circular em Espanha no dia seguinte. É sobre esta onda de assaltos que vamos falar agora na Praça da Alegria. Não há memória recente de se abrir um jornal e quase página sim, encontramos os mais variados crimes numa onda de assaltos que está a varrer o país de lés a lés. 28 de dezembro, de madrugada, o Gangue de Leste somou mais um assalto no cadastro. Em Ferreira do Alentejo, os 4 membros da quadrilha voltaram a usar uma retroescavadora para roubar uma caixa multibanco. É a 16ª num ano. No mesmo dia, em Sintra, o Café Saloio foi invadido por 3 homens encapuçados, armados de uma shotgun. Fizeram 2 funcionárias e uma cliente reféns e levaram a caixa registradora com uma pequena parte da faturação do dia. Neste cenário, nem os imigrantes que regressaram a casa para passar o Natal escaparam ilesos. Foi o caso de um português imigrado em França, surpreendido em Ilhavo, no dia 29, por 3 assaltantes que o ameaçaram com uma navalha e uma faca. Levaram-lhe o automóvel e um atrelado com uma motorizada. À vítima valeu-lhe o sistema de segurança do carro, que bloqueou o veículo em plena autoestrada, resultando na fuga dos assaltantes. No mesmo dia, mais 2 assaltos violentos a bancos da Grande Lisboa. No Milênio BCP do Infantado, Loures, 2 indivíduos encapuçados dispararam um tiro de caçadeira de canos cerrados. Levaram várias centenas de euros. Já no Santander Tota, um homem destruiu uma montra com um taco de beisebol e pôs-se em fuga, sem levar nada. Culpe-se a crise ou não, o certo é que a época natalícia de 2010 não ficará marcada apenas pelo consumismo, mas também pela criminalidade voraz dos assaltantes, numa sucessão de exemplos que servem de alerta para os tempos que se aproximam. Se a criminalidade é organizada, professor Pinto Costa, bom ano para si. Bom dia, bom ano. Também as nossas medidas de segurança têm que estar melhor organizadas e para poderem responder a esta vaga que já percebemos pelos números, que é em menor quantidade, mas que está melhor organizada e que é mais violenta. Exatamente. A solução será uma prevenção, uma defesa. Porque, com humildade, temos que reconhecer que a criminalidade está aí e está para ficar. E esperemos que, com a consciencialização do problema, se venham a tomar medidas, mas que vai demorar tempo. Na minha previsão, 60 anos. Sim. Estamos no bom caminho porque estamos na altura de começar a criminalizar as pessoas que, na realidade, vivem do crime. Por outro lado, também temos que considerar que o terreno, por um lado, é propício a isso. Em primeiro lugar, pela falta de valores. E essa falta de valores, do respeito pelos outros, do respeito por si próprio, de querer ultrapassar-se a si mesmo no tempo e no espaço, quando as possibilidades não dão para mais, evidentemente que isto leva a que a pobreza, a miséria, a carência de muitas situações que hoje acontecem já em número significativo às pessoas, venham, em termos de probabilidades, termos que aceitar que a criminalidade vai aumentar. É evidente que não é só a pobreza em si mesmo, porque vemos que às vezes pessoas, em termos de crimes cometidos nestes últimos tempos, que na realidade são pessoas que querem melhor nível de vida. Pessoas que até têm o seu automóvel, têm a sua viatura, têm os seus bens, mas querem ter mais do que aquilo para o qual estão programados. Portanto, quer dizer, são muitos os valores a atacar. O primeiro, o mais importante, para mim, será ultrapassar este conservantismo, este acomodatismo de não queremos reagir a esta situação. E de que modo é que podemos reagir? O que é que nós podemos fazer? Reagir divulgando as situações. Em segundo lugar, prevendo efetivamente que se comece a criar ou recriar a chamada autoridade. A começar pela autoridade dos professores.
nós temos que reinventar a autoridade para os professores. O professor não pode ser agora criminalizado de qualquer maneira, não pode ter processos disciplinares, não pode ter inquéritos, quando ao fim e ao cabo, em termos convencionais, ele não fez mais do que exercer o seu problema implícito e necessário de autoridade. Portanto, é a primeira situação. Porque o professor deve ser um complemento à família, mas se na realidade a família não tem também estes valores, não é pela criação de leis nem a criminalização das famílias que vamos resolver o problema. Mas o que é certo é que hoje, e eu percebo qual é o seu alcance, estamos a tentar solucionar o problema para que daqui a 60 anos, não o sintamos. Mas o que é certo é que o problema está a ocorrer hoje. Nesta ocasião nós temos que ter outros mecanismos. Porque não basta ter câmaras de videovigilância, não basta ter alarmes, não basta ter montras suficientemente poderosas. É evidente que no programa que eu prevejo para os tais 60 anos, com uma certa lentidão, seria necessário nós tomarmos consciência de quem somos. E a começar pelas estruturas mais basilares, ou seja, as juntas de freguesia. Naturalmente, a junta de freguesia sabe quem são as pessoas que moram nessa freguesia, que frequentam essa freguesia, alguns que podem ter algum perfil teórico mais propício a assaltar ourivesarias, por exemplo, que é o tema de hoje, e outros que não estejam, porque na realidade não vamos dizer vamos acabar com os assaltos às ourivesarias, não vamos acabar de maneira nenhuma. Os assaltos às ourivesarias têm tendência a aumentar, porque lá é que está o ouro. Claro. E o que as pessoas hoje querem é ouro. As pessoas já não acreditam. Português de preferência. As pessoas já não acreditam no dinheiro, mas acreditam no ouro. De forma que um ouro é sempre um valor muito apetecível. Se alguém rouba, mas alguém tem que comprar. Exatamente. E é também o receptador que também está aqui em casa. O receptador é tão criminoso como é realmente aquele que furta. Agora, perante esta realidade, o que é que as ourivesarias têm que fazer? Evidentemente que reforçar a sua defesa, admitir a hipótese de que vão ser assaltadas, se ainda não foram, tem muita probabilidade de vir a ser, o gradeamento, as câmaras de vigilância, há muitas câmaras de vigilância de muita categoria, de maior nitidez na imagem e menor nitidez, portanto terão que ter, digamos, um processo de esquema de defesa semelhante ao que existiu com as farmácias. Hoje há muito menos assaltos às farmácias do que havia há 5 anos, por exemplo, ou há 10 anos, muito menos porque as farmácias organizaram-se no sentido de terem um esquema de poder identificar, até porque é difícil a identificação quando o indivíduo está encapuçado. Mas se o assaltante tem a cara descoberta e pode ser, digamos, visualizado através de uma imagem, e só depois de ter, na realidade, assaltado é que vai pôr o capuz na cabeça, efetivamente, que há muito mais... Neste caso em particular. Neste caso em particular. Como foi aquilo que sucedeu na MA Joias, da Maria Aurora Tavares, que está aqui connosco na Praça da Alegria. Nós também temos um trabalho preparado sobre este assalto e pedi a vossa atenção. Hoje, quem visitar a ourivesaria MA Joias, em Vilar do Paraíso, Vila Nova de Gaia, estará longe de imaginar que esta montra foi palco de um violento assalto na madrugada da passada segunda-feira. As fotografias publicadas nos jornais comprovam isso mesmo, os estragos produzidos por um martelo e uma picareta usados por 2 assaltantes encapuçados. Seriam 13h40 da manhã, quando os vizinhos despertaram com o estrondo de vidros a partir, mas quando se aperceberam do assalto, já os ladrões fugiam a pé em direção à autoestrada. Levaram tudo o que encontraram à frente: anéis, brincos, joalharia e colares, tudo em ouro, num prejuízo que ascende a cerca de 35 mil euros. As câmaras de videovigilância de uma pastelaria registaram o desenrolar do assalto e as imagens já estão a ser analisadas pela Polícia Judiciária. Pedro Valente é gerente do estabelecimento, que nos últimos 5 meses foi também ele alvo de um assalto à mão armada. Na passada segunda-feira, na madrugada de segunda para terça-feira, aqui a ourivesaria aqui ao lado foi assaltada. Vocês tomaram conhecimento disso logo de manhã? Logo de manhã. O que encontraram nos vossos registros de videovigilância? Ora bem, os 2 fulanos a passar e a fugir só, exclusivamente isso. As imagens dá para perceber algumas características dos assaltantes? Nada. Como é que neste momento vocês encaram esta onda de insegurança? Depois dos vizinhos aqui ao lado roubados e da vossa própria porta ter sido estroncada? Diariamente estamos sujeitos, ainda por cima com os jogos, a gente olha.
vamos ver, vivendo dia a dia. Aliás, o assalto que vocês aqui tiveram foi num dia de fecho de caixa do Euromilhões. Como é que tudo se processou? Não, entraram 2 fulanos de moto de capacete. O mal entrou, apontou-me logo a arma à cabeça a mim. E o outro entrou lá para dentro para ir às caixas levantar o dinheiro. Conheciam bem o movimento da casa. Qual foi o prejuízo desse dia? 7 mil euros. As palavras que melhor descrevem neste momento o sentimento dos empresários do ouro são duas: impotência e revolta. Impotência porque não há seguros ou mecanismos de segurança que realmente os protejam desta onda de violência. Revolta pela incapacidade das forças policiais seguirem o rastro do ouro roubado e consigam dessa forma que se faça justiça. O ano ainda mal começou, mas o medo mantém-se inabalável para quem trabalha neste setor. Maria Aurora, quanto é que perdeu com este assalto? Penso que à volta de 30 mil euros. 30 mil pensei euros. que teria sido mais inicialmente, porque nós aparecemos, de repente vimos aquele montão, mas penso que ronda os 30 mil euros. Aqueles assaltantes sabiam ao que iam? Ficou Acho com que essa sim, sensação? fiquei, porque a porta é bastante grossa, tem triplo vidro, a montra também, portanto eles foram bem munidos, porque eles foram com aquelas marretas de pedreiro, aquelas de ferro enormes, Sim. que estroncaram de um lado e do outro logo, foi quase em simultâneo. Porque os vidros ficaram todos estilhaçados da porta, porque nós a seguir à porta ainda temos um gradeamento. Sim, sim, sim. E a razão pela qual não foram por ali. E foram pela parte só de onde estavam os vidros, não foram mais. Do material que perdeu, algum dele estava seguro? Não, Jorge, nós não conseguimos fazer seguros em lado nenhum. Inclusive eu tenho uma pequena orivesaria também na Avenida de Gaia e tinha seguro que pertencia a uma companhia de seguros e nunca tive problema porque a orivesaria já tem 11 anos. Aliás, eu fui roubada 4 vezes, mas foi em cima do balcão, que as pessoas pegam nas peças e fogem, não é? E nunca dei prejuízo nenhum à seguradora e deitaram-me o seguro abaixo. Por quê? Não sei, porque disseram pura e simplesmente que acabava por ali, que eles não querem ter prejuízos. Mas esse seria um passo importante a darem, era realmente organizarem-se, o setor da orivesaria, e fazer, quer dizer, força, não é? Sim, mas, por exemplo, eu não tenho hipótese de pagar grandes valores seguros, até porque o valor que me foi roubado, eu não tenho hipótese de o repor, porque eu sou uma miniatura, não é? Uma pequena empresária. De negócio. Exato. Maria Aurora, tem o sistema de videovigilância? Tenho. Tem tudo, funciona tudo. Estavam Alarme. visíveis? Tudo. Não se Então. via nada, mesmo nada deles. Só se viram e vêem-se nas imagens que está debaixo da alçada da Polícia Judiciária. Eles estão a marreta a estroncar as portas e a moça lateral. Estavam com o carapuço do blusão, mas segundo aquele vizinho da padaria, diz que eles tinham uma meia enfiada na cabeça, ou coisa assim, porque essas imagens não vi. Luvas? Também, quem foi lá, a investigação criminal, as impressões digitais, luvas, tudo. Portanto, as pessoas já sabiam perfeitamente aquilo que iam, eles conheciam já aquilo de perto e a miúda. Determinado material específico. Exato. O que estava rente à parte do vidro, não é? Que era um triplo vidro, era só ouro. Peças de ouro e joalharia. E agora o que é que pretende fazer? O que é que eu pretendo fazer? Eu sou uma minoria, eu não vou fazer nada. É vai fazer obras na sua orivesaria? Já fiz. Eu tive que tapar logo tudo. Eu tive mas que tapar. A sua orivesaria? Houve uma coisa que eu pus que até ali não tinha, foi uma placa de alumínio de cima a baixo. Mas os vidros mantêm-se a mesma coisa. E a única coisa que reforcei exatamente foi com uma placa de alumínio a proteger. A polícia diz que é mais um, não é? Então, é o que se vê atualmente e hoje em dia é os assaltos a orivesarias, que nós temos estatísticas que entre novembro e dezembro já foram 57 e eu estou lá metida dentro. Trabalha à porta fechada? Não trabalho, porque eu tenho muito medo da porta fechada. A porta fechada quanto a mim, na minha maneira de ver, acho que é muito pior. Por quê? Por causa dos assaltos violentos.
Porque nós nunca sabemos quem está da parte de fora, quem nos entra pela porta dentro. Eu já fui assaltada no balcão por um senhor engravatado. Sim, aparece a luz. Portanto, não resolve. Não resolve. Eu, para mim, a porta fechada é horrível. Professor, voltamos aqui a admitir a hipótese que já aqui foi algumas vezes conversada por nós, não para estes crimes em particular, mas para todos em geral, que é o de voltarmos a ter controle de fronteiras. Porque se este ouro viajou, também podia ter viajado, é certo, mas com o controle de fronteiras está mais um filtro a poder fiscalizar quem entra e quem sai do país. Pois, quer seja portugueses, quer seja estrangeiros. Isto tanto vale para portugueses como para estrangeiros. Tem vantagens e desvantagens. A desvantagem mais evidente é esta. Não só relativamente ao problema das joias, como até das pessoas. Tudo. Por isso falámos já aqui várias vezes. Efetivamente, portanto, quer dizer, mas desde o momento que nós assentamos numa globalização, na abolição das fronteiras, apenas controladas para valores raros e essenciais, como sejam os campeonatos mundiais de futebol, aí as fronteiras são altamente vigiadas. E a visita do Papa. A visita do Papa, pois, mas o Papa não é uma visita diária, portanto, quer dizer, em regra, há uma certa mobilização. De forma que isso estimula de alguma maneira o assalto às ourivesarias. Porque rapidamente está tudo preparado, programado, passa rapidamente na fronteira. Quando se toma conhecimento, já ultrapassou a fronteira, até porque a prática mostra que grande contingente de joias roubadas entre nós aparecem depois em Espanha. Ora, portanto, já se sabe isso. Agora, controlar é que é extraordinariamente complicado, mas há sempre uma investigação que deve ser feita na base do princípio que o ladrão leva sempre alguma coisa, mas também deixa sempre alguma coisa. E deixou cair, ao que parece nesta sala. Deixa sempre alguma coisa. E deixa sempre alguma coisa, quer dizer, nós estamos a falar de vestígios. E ele pode deixar as impressões digitais, que hoje muitas vezes não deixa porque atua com luvas, mas nem todos atuam com luvas, portanto as impressões digitais devem ser procuradas. Por outro lado, pode haver um ligeiro ferimento, por qualquer razão haver uma gotícula de sangue. Pode ter deixado um cabelo, pode ter deixado um pelo, pode ter deixado umas fibras do seu vestuário. Portanto, o exame deve ser completo, o exame chamado do local, e deve haver a custódia do local. Quer dizer, ninguém deve mexer. Nem o proprietário, antes de ver o que é que mexer nas joias ou mexer em qualquer coisa, não deve mexer em nada, deve aguardar que venha a polícia. Deixar essa incumbência para a polícia. A polícia, por outro lado, também deve atuar de modo a não deixar os seus próprios vestígios. Não vai agora a polícia atuar sem luvas e pôr as próprias impressões digitais. Portanto, quer dizer, há um conjunto extraordinariamente grande que é aquilo que se pode fazer de momento. É evidente que isto não deve de maneira nenhuma a tentar recuperar os tais valores que hoje não existem, porque o valor hoje da vida é secundário em relação ao dinheiro. Sim, é o valor máximo. É o valor máximo, é Nosso Senhor do Dinheiro, consoante eu costumo dizer. Sim. Portanto, enquanto nós não suscitarmos valores convencionais, como seja a honra, o bem-estar, a satisfação, o prazer de fazer o bem, não, antes pelo contrário, nós temos mais prazer em fazer o mal, somos mais heróis quando fazemos o mal, e essa educação é-nos feita logo pelos desenhos animados, muito sofisticados. O herói é o que mata, é o que tem mais força, é o que é mais violento. Bom, portanto, quer dizer, estaremos cá na Praça da Alegria com tempo para conversar mais vezes sobre estas ocorrências. Esperamos que sejam menos, em menor número. Muito obrigado por terem vindo à Praça da Alegria. Amanhã voltamos, já sabe.